Pessoal, vamos então ao nosso primeiro assunto. O Tribunal Administrativo do CAD, é esse conselho que defende a economia, atendeu a um pedido da Petrobras e autorizou a estatal a interromper o plano de venda de refinarias e de ativos de gás natural. A medida era de interesse do governo, particularmente do presidente Lula, e uma forma de impedir mais privatizações no setor. Confira. A empresa vinha tentando renegociar o acordo desde a mudança de comando na companhia em 2023. A Petrobras alega que os desinvestimentos contrariavam seu planejamento estratégico. A estatal havia firmado 2 termos de compromisso de cessação com o CAD, ainda em 2019. O primeiro determinava a venda de 8 das 13 refinarias da companhia. Já o segundo obrigava a privatização de 3 gasodutos e o fim das participações da empresa na antiga Gaspetro. Porém, pouco do acordo foi cumprido. Apenas 3 das 8 refinarias foram transferidas para a iniciativa privada. Ainda no governo Bolsonaro, a estatal alegava dificuldades para encontrar interessados nos ativos. O tribunal acolheu as justificativas da Petrobras de que houve significativas alterações econômicas desde 2019 no mercado de gás e que há uma nova realidade de mercado e do ambiente regulatório no segmento de refino. Também nesta quarta-feira, o Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprovou o nome de Magda Chambriard para a presidência da estatal. A indicada para substituir Jean Paul Prates precisa agora ser aprovada em reunião do Conselho de Administração, marcada para a próxima sexta-feira para assumir o posto. Davi Zilberstein, a frase-chave na reportagem que acabamos de ouvir veio da Petrobras, que alega significativas alterações no mercado para justificar o pedido ao CAD, atendido, de mudar sua política de investimentos. Houve essa significativa alteração nos mercados? Bom, William, essa frase foi exatamente a que me chamou a atenção, quer dizer, eu não sei que grandes mudanças houve no mercado. Para mim foi surpreendente essa alegação. E mesmo que houvesse mudanças, isso não significa o papel do CAD, na realidade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na realidade, isso foi feito, salvo engano, no final do governo Temer, depois da greve dos caminhoneiros, onde chegou à conclusão que uma das causas desse imbróglio todo na questão dos preços dos combustíveis é o monopólio de fato que a Petrobras exerce. Quer dizer, como qualquer outro monopólio, ela acaba, de alguma maneira, manipulando e direcionando o mercado. E o papel do CAD, naquele momento, foi exercer um papel de CAD. Eu acho surpreendente um CAD que passa 10 anos para definir uma fusão de fábrica de chocolate ou de frango, em tão pouco tempo resolve que houve mudança do mercado e faz uma mudança tão importante que, na minha opinião, não é benéfica para a sociedade. Porque, na realidade, se não fossem 8, fossem 5 ou o que fossem, para a sociedade o pior dos mundos é você não ter transparência quando você só tem praticamente não, só tem um fornecedor de um produto, que é o caso da Petrobras, que vai voltar a ter, nós vamos ter de novo um monopólio estatal, pelo menos em relação ao refino. Caio. William, o CAD ajudando bastante o governo. Tá tendo, nesse período, depois da queda do Jean Paul Prats, muitas coisas estão acontecendo sem estar tão claras assim publicamente. Estão havendo mudanças, né? O governo mesmo agora, a gente vai tratar disso daqui a pouco, está cuidando de uma nova política de gás. Esse debate ali do CAD abre espaço para o que o presidente Lula quer, de uma variedade, uma ampliação, uma retomada de antigos investimentos. Tem vários fronts acontecendo nessa transição entre a queda do Jean Paul Prats, há 2 semanas, 10 dias, e a Magda Chambriard assumir. E essa decisão do CAD se insere nesse contexto todo, de ter uma preparação toda do governo, tudo bem, CAD não é governo, mas é governo também, as indicações, tem indicações apadrinhadas também, de preparar o terreno para essa nova Petrobras, que vai nascer, vamos dizer assim, a partir da posse da Magda. É isso? William, eu acho o ponto que o Davi traz aqui, né, de como o CAD leva tantos anos, esse que é um é o órgão de defesa do consumidor, né,
contra o abuso dos monopólios. Ele muda de opinião, sendo que a mudança que aconteceu no mercado é uma mudança que deveria afastar ainda mais a Petrobras, do ponto de vista do mercado de petróleo, deveria afastar ainda mais a Petrobras do refino, porque o refino no Brasil, para ele ser competitivo, para ele alcançar taxas boas de produtividade, ele teria que contar com investimentos gigantescos, com foco no negócio, e a Petrobras, quando decide sair porque não quer mais o foco nesse negócio, porque não fazia mais sentido para ela, com a chancela do CAD, de dizer é monopólio. Então, a decisão do governo de intervir na Petrobras, de levá-la a fazer investimentos que já deram errado no passado, que estão na contramão de para onde o mercado está caminhando hoje, e ainda por cima reestabelece o monopólio da Petrobras. Então, assim, a gente já sabe que vai dar errado, mas a gente vai acompanhar uma coisa que vai dar errado com um requinte, né, vamos dizer assim, da reverência ao monopólio. Daniel? William, eu não vi tecnicamente ali a decisão do CAD, os argumentos que estão colocados, e eu odeio fazer alguma apreciação sem conhecer esses argumentos técnicos que foram colocados. Porém, acho que tem uma coisa inevitável da gente pensar, que é o seguinte: havia, já no final do governo Temer e no governo Bolsonaro, e só uma ressalva, o superintendente-geral do CAD e o presidente são os mesmos do governo Bolsonaro, havia ali um consenso grande, governo, mercado, Petrobras, CAD, de que a venda das 8 refinarias era a melhor política a se fazer e a Petrobras estava comprometido com isso. O que cai mal nessa história toda é que, diante de uma mudança de gestão do governo e da Petrobras, obviamente, o CAD também tenha mudado de opinião, quando o CAD deve ser um órgão técnico sempre que zela pela sua estabilidade de opiniões. Eu só complementaria com o seguinte: houve sim uma grande mudança no último ano e meio. A mudança foi acabar com o PPI. E acabando com o PPI, a paridade de importação, com os preços de importação, o resultado que nós temos é mais imprevisibilidade, porque ninguém sabe como a Petrobras está aplicando atualmente os preços. O que isso significa? Refinarias privadas menores, não estamos falando de Abreu e Lima, Comperj, nada disso, mas refinarias menores, que em seu conjunto pode contribuir para acabar com o déficit de refino que nós temos, de derivados de petróleo, fica muito mais difícil atrair esse investimento, porque o privado não sabe como ele pode concorrer com a Petrobras. Então isso mudou, mas mudou para pior. Davi, nesse contexto que foi descrito até agora aqui nessa primeira rodada, que sentido faz então essa volta a se dedicar a refinarias? Olha, na realidade não faz sentido. Primeiro, só pegando ainda um pedacinho da questão, concordo com o Daniel, eu acho que é um pouco desmoralizante para o CAD essa mudança do jeito que foi, porque o CAD não é governo. O CAD é um órgão independente e não pode submeter ao governo. Ele pode atender a demandas em função de análises claras e bem transparentes. E em relação ao refino, que você pergunta agora, o refino, na realidade, na cadeia, pegar a cadeia do setor petrolífero, o refino é o segmento menos rentável. Ou seja, se você tiver R$1.000, você não vai investir em refino, você vai investir em exploração e produção, que te dá um retorno 3 a 4 vezes maior. Então, essa é natural. O refino é estratégico para o país. E o Brasil atende mais de 70% da sua demanda interna no refino, ou seja, uma situação extremamente confortável. Se nós temos um mercado externo funcionando perfeitamente bem há décadas, sem grandes mesmo com guerras, com conturbações. Então, na minha opinião, você investir, vamos botar um valor por baixo de 8, 10 bilhões de dólares para fazer mais uma refinaria, e aí entra um outro problema, para produzir diesel, quando na realidade a gente deveria estar procurando reduzir a demanda de diesel. E quando ela ficar pronta, o diesel vai estar menos presente na nossa matriz energética do que é hoje. Quer dizer, eu não vejo absolutamente, se você me perguntar, tem algum fator positivo? Eu não vejo efetivamente nenhum, pelo contrário. Só vejo questões negativas de você alocar, é uma questão de alocação boa de recursos. É um mau negócio, na minha opinião, a Petrobras fazer isso. Caio, você tem participado ultimamente dessas discussões, sobretudo próximo à direção da Petrobras. O que ela está fazendo? Ampliando investimentos no discurso oficial mas você deles. deve dizer, não faz o menor sentido.
Para a Petrobras faz. Para a Petrobras, governo Lula, Partido dos Trabalhadores, né? Governo Lula, ele entende a Petrobras como um instrumento de desenvolvimento econômico. Então, isso lhe faz que, como eu estou ligando os pontos e não estou advogando, nem defendendo essa posição, nem contradizendo o Davi, mas eu digo, na cabeça do Palácio do Planalto do presidente Lula, a Petrobras investir em refinarias, ela está decidindo onde promover desenvolvimentos regionais e desenvolvimento locais. É isso que... por exemplo, ao definir investir em eólicas offshore no Nordeste, está definindo um polo de desenvolvimento por lá. Ao defender fábricas de fertilizantes, seja de Sete Lagoas, né, que é uma das que estão inacabadas, está definindo uma política de desenvolvimento local, sendo um instrumento de Estado para desenvolvimento regional e local. Funcionam essas políticas, Davi? Olha, fazendo um contraponto aí, o que foi colocado, claro, qualquer atividade da Petrobras exerce um poder multiplicador enorme. Por exemplo, nos próximos praticamente 5 anos, só aqui na região sudeste, um pouco mais para cima, do teu Espírito Santo, a Petrobras vai colocar 14 FPSO. As FPSO são plataformas de tirar petróleo, essencialmente, para facilitar. Isso na indústria tem um impacto imenso. Quer dizer, quando a Petrobras, qualquer atividade da Petrobras, agora, você vai sempre gerar desenvolvimento até se você fizer um mau negócio. Desenvolvimento depende do critério que você tem desenvolvimento. Você vai empregar pessoas, até fazendo um mau negócio você emprega pessoas. Por outro lado, refino, por exemplo, emprega muito pouca gente. Depois que uma refinaria está pronta, hoje cada vez as refinarias são mais modernas, empregam cada vez menos gente e não são agregadoras de desenvolvimento local por conta de você ter uma refinaria. E você está tratando de um produto que é uma commodity que pode ser comprado e vendido em qualquer lugar. Então, aí falam da função social da Petrobras. Toda empresa tem uma função social, inclusive na Constituição está escrito isso, que a empresa tem uma função social. O problema é que você, para exercer a função social, você também tem que usar o dinheiro que não é seu, diga-se de passagem, que as pessoas colocam também como se o governo, este ou qualquer outro, fosse o dono da empresa. O dono da empresa, o maior detentor das ações com direito a voto, é o Tesouro Nacional, que pertence aos cidadãos e às cidadãs brasileiros. Então, hoje, o governo é um gestor de uma participação do capital. Então, ele tem a obrigação, na minha opinião, de ser transparente. Se for fazer refinaria, vamos dizer assim, quais são os prós e contras, quando é que nós vamos ganhar, quanto é que vai custar, o que também não é, como foi colocado aí. Em relação ao passado, não é uma boa solução também, porque Abreu e Lima começou com um orçamento de 2,5 bilhões e terminou em 20. O Comperj no Rio começou com 6 bilhões de dólares e terminou em 13 sem fazer nada. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse conceito que se coloca, de que qualquer investimento é bom porque ele gera desenvolvimento econômico. William? O Daniel me pediu a palavra, Thaís, pode? Tá, claro. Se pudesse só dizer, alguns, dentro dessa mentalidade desenvolvimentista, alguma coisa pode fazer sentido. Fábrica de fertilizante, por exemplo, posso fazer um case aqui de por que eu acho que devemos levar adiante fábricas de fertilizantes, inclusive se não acharmos parceiros com a Petrobras. Mas um pouco do que o Davi está expondo aqui me remete à ida do Milton Friedman à China uma vez, quando mostraram uma obra, reza a lenda, mostraram uma obra e tinha um monte de trabalhador ali com pás, cavando. E aí ele disse assim, mas por que vocês não usam retroescavadeira? Para gerar empregos. No que ele respondeu, se é para gerar empregos, então podia tirar as pás e todo mundo cavar de colher, né? Então, mas é a questão da eficiência, da produtividade, que a gente acabou de falar aqui. E aí tem as coisas que vão acontecendo, né, junto desses fatos, que é assim, hoje o mercado teve uma reação super positiva, as ações da Petrobras subiram, né? E aí um desavisado... Por causa do CAD. Não, então, um desavisado pode achar que foi por causa do CAD. Dizer, então, olha só, a Petrobras não tem mais essa necessidade, portanto, porque é uma dificuldade. A Petrobras não estava conseguindo vender. Não vendeu, não é porque não quis, é porque não conseguiu.
porque tem uma insegurança gigantesca. É só ver o que está acontecendo agora. Quem comprou, o governo está querendo recomprar, está querendo retomar. Então, não conseguiu vender porque havia já essa insegurança. Então, o desavisado chega e fala assim, não, imagina, estão exagerando, eles gostaram da decisão do CAD. Não, o que fez as ações da Petrobras subirem hoje foi o relatório do Ministério do Planejamento que mostrou que o governo está contando com 100% dos dividendos da Petrobras. Então, porque lá na conta de receitas esperadas, o valor que está colocado lá como receitas esperadas é um valor que conta com 100% dos dividendos. Portanto, se o governo, que é o maior acionista, está esperando receber tudo, eu, o investidor, também posso me dar bem. Então, vai lá e compra a ação da Petrobras. E essa reação do investidor, desse investidor pragmático que vai ali, olhando para o dividendo próximo que vai ser pago, não é a mesma do investidor institucional grande que está se articulando, está reagindo, não está pacificado com essa aceleração que o governo quer fazer na tomada de poder da Petrobras. Uma das acelerações do setor do gás, Caio. Há uma série de projetos aí que você levantou que estão, digamos, na mira. William, esse tema é fantástico, né? Eu digo em termos de cobertura jornalística. Por quê? Porque foi justamente o que o Palácio do Planalto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, considerou uma lentidão ou um descaso do Jean Paul Prats em relação a esse assunto que ajudou a derrubá-lo. Do que a gente está falando? Está sendo gestado nesse momento, na próxima semana, deve ser levado ao presidente Lula, provavelmente em junho, se bobear, já anunciado ao longo do mês de junho, um novo programa, Gás para Empregar, tem todo um conceito aí, que é você ampliar a oferta de gás natural no Brasil. E tem 3 maneiras, vou pedir para a Fernanda pôr, tem um projeto piloto que o próprio ministro Alexandre Silveira, com outros aliados, estão estruturando no município de Uberaba, ali no Triângulo Mineiro. O que tem ali em Uberaba? Tem muitas usinas de cana-de-açúcar. E aí, qual que é a ideia? É viabilizar a oferta de gás natural para o Triângulo Mineiro, para, a partir da vinhaça, né, que sai, que é um subproduto ali do processo da industrialização ali da cana-de-açúcar, você junta com o gás natural, você produz ali um biometano ali que você deixa o gás natural mais limpo. Essa é a ideia. Qual que é o problema? Como fazer o gás chegar lá? De onde viria esse gás? Então, tem 3 possibilidades que estão sendo trabalhadas. Uma pela usina de Vaca Muerta, ali na Argentina. Uma já é o gás que abastece o Brasil, boa parte, mas é um gás que está acabando, que é de Santa Cruz de la Serra, ali da Bolívia. E o outro, que é o gás do pré-sal. Porque quando a Petrobras fura o poço de petróleo, ela reinjeta uma alta porcentagem, que pelo que eu levantei hoje, 70% do gás é reinjetado. A média mundial, pelo que o Ministério de Minas e Energia me disse hoje, é 25%. Então, pegaria uma dessas 3 possibilidades, ou as 3, por meio de gasodutos, e leva tudo isso para esse projeto piloto. E quem está à frente disso? E aí que é a parte mais fascinante. Um dos entusiastas é o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Foi primeiro-ministro dos Transportes do Lula, depois foi prefeito de Uberaba, e ele está ajudando ali o Alexandre Silveira nessa intermediação. Que vem de Minas e tem uma base eleitoral importante onde mesmo? Em Uberaba mesmo. No Triângulo Mineiro. Que quanta coincidência. Exatamente. Tem um empresário, que é o Erasmo Carlos Batistella, que é considerado o rei do biodiesel, também está nesse projeto. Fala-se muito da eventual participação do Carlos Soares, né? Do interesse, e aí tem muito rumor sobre isso, até que ponto tem o Carlos Soares, que é um empresário baiano, que seria o elo do Alexandre Silveira com o Rui Costa, mas pelo que o próprio Anderson Adalto me disse, os gasodutos que seriam construídos não seriam por parte da empresa do Soares, seria pela TBG, que é a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil. Ou seja, está sendo gestado nesse instante no governo, para ser anunciado em junho, a tal da diversificação do que a gente está falando, a expansão do acesso da oferta ao Brasil do mercado de gás natural, que é algo que sempre foi tido como muito difícil, né? Porque o preço do gás natural, para ele se tornar viável, para um empreendimento como esse, ele é muito alto. E aí a ideia toda é, a partir de uma série de regulações, de interferências ali no preço do gás, tornar esse gás viável
para os empreendedores lá do Triângulo Mineiro e também em outras regiões do país. Mais uma vez a mesma pergunta, Davi. Faz sentido esse projeto todo do gás? Olha, começando pelo final do que o Caio falou, aí ele falou em algumas intervenções para tornar viável, isso significa mais penduricalho e subsídio para isso aí se tornar viável. Ninguém mostra quanto custa um gasoduto de Vaca Muerta até o Triângulo Mineiro. Um gasoduto, Vaca Muerta é longíssimo. E gás, na realidade, você não tem gás se você não tem gasoduto. Você pode ter não é por acaso, como também o Caio colocou, 70% é reinjetado de volta. Então, a gente tem um desperdício do uso de gás enorme aqui no Brasil. Juntando com a questão da refinaria, por exemplo, se nós temos hoje uma dependência de 25% a 30% do diesel que a gente consome, por que não, por exemplo, e aí você não tem que fazer gasoduto para o interior do Triângulo Mineiro, nem de Vaca Muerta, nem da Bolívia. Você tem gás na costa do Brasil, abundante, sobrando. Por que você, por exemplo, não faz uma conversão da frota de ônibus urbanos e caminhões do diesel para gás natural? Você reduziria a dependência do diesel, você aumentaria a disponibilidade de gás e por último, mas não menos importante, você reduziria a poluição ambiental nas cidades que você atenderia. Quer dizer, então, tem projetos relativamente simples. Eu acho que, vendo um gasoduto de Vaca Muerta, vendo o gasoduto da Bolívia, que nem tem mais gás, o gás está acabando, o gás está vindo da Bolívia. Isso aí, primeiro, são o tempo para você fazer esse gasoduto, se for feito. Ninguém fala em valor. Quer dizer, quanto custa isso? Quanto vai custar alguma coisa? Será que alguém fala em viabilidade de uma coisa dessa? E juntar cana-de-açúcar com vinhaça e tal. Não foi feito até agora com gás em São Paulo. Se a gente começa a desconfiar que não é realmente alguma coisa que deve ser feita. E como você falou, tem coincidências muito grandes aí, políticas nessa história também. William, isso me lembra muito em 2006, quando se reuniram 3 personagens da época, Hugo Chávez, Néstor Kirchner e Lula, em Brasília, para lançar o Gasoduto del Sur. 3 deles já morreram. Chaves, Néstor Kirchner e o próprio Gasoduto del Sur. Lula continua com ideias de gasoduto grandiosas. Olha, eu estou lembrando aqui do gasto, só para fazer a terraplanagem de uma dessas refinarias, se não me engano é Comperj, o Davi pode me ajudar, que foi a terraplanagem mais cara da história do mundo. Foi no Maranhão, Thaís. No Maranhão. Foi no Maranhão. Pronto. Foi a maior terraplanagem do mundo naquele momento. Maior terraplanagem do mundo. O Brasil tem essas facetas, né? Uma coisa maravilhosa, né? O Brasil consegue fazer a maior terraplanagem mais cara do mundo. E aí eu estou me perguntando o seguinte, talvez, se esse projeto for levado adiante, talvez a gente consiga alcançar mais essa vitória, de construir, no tempo errado, o gasoduto mais caro do mundo. Tem uma questão. Só uma coisa, Thaís, para complementar, a terraplanagem foi feita, mas nada foi construído cima, só para complementar. Não, tem uma questão ali que é de transformar um polo gás químico, que eles falam, que não somente pela, vamos dizer assim, esverdear o gás natural, mas usina de QAV, tem a ver com o projeto Combustível do Futuro, fábricas de fertilizantes, porque o Brasil importa, é o maior importador mundial de fertilizante, é uma potência agrícola e fica importando fertilizante. Daí teve a guerra da Ucrânia. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Não, porque é caro de produzir também, né? Exato.